E está começando mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviço. Hoje nós vamos analisar fatos. Não é segredo para ninguém que, mais do que crise econômica, a gente vive uma crise política no país. Essa é a grande realidade. A crise econômica, gente, é mais uma questão de credibilidade, de confiança e até menos da economia, embora haja problemas estruturais. A gente vai falar sobre isso também. Mas a grande questão é que nós temos aí conflitos em Brasília, de diversos partidos, Operação Lava Jato, não é? Empreiteiros presos, não é? Luminares da política também ameaçados de prisão, outros até já encarcerados também. Enfim, a gente vive aí numa barafunda envolvendo aí e tem aí uma mini reforma eleitoral aí que a Câmara Federal fez às pressas, essa é a grande realidade, às pressas, e provavelmente isso é muito imperfeito. A gente vai comentar sobre isso, sobre a vida partidária do Brasil, essa mini reforma eleitoral, partidária, sobre a crise, não chega a ser, não é uma crise institucional porque as instituições estão funcionando, essa é a grande realidade, né? Algumas aos trancos e barrancos, mas estão aí. O Estado brasileiro ainda está intacto, né? O que existe foi uma insatisfação popular muito grande, também gerada pelos problemas econômicos, e a gente vai falar com o deputado Alencar Santana, que é o nosso convidado de hoje, que ele é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado, o senhor me contava que é filiado ao PT desde 1998, portanto há 17 anos, e 6 anos depois, em 2004, se elegeu vereador. Então, o Alencar Santana foi vereador em 2 legislaturas, não é? Depois foi secretário de governo aqui no município, na gestão Almeida, bem no início, e por 2 legislaturas é deputado estadual, pertence a várias comissões. Quais são as comissões da Assembleia? Primeiro, cumprimentá-lo aqui, Martinho, prazer estar aqui novamente contigo, todos do TV Cidade. Eu presido a Comissão de Infraestrutura, que cuida de saneamento, habitação, passa também questões de mobilidade, e também sou membro da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa. Opa, são comissões importantíssimas lá na Assembleia. Deputado, é isso que eu coloquei no início agora. Existe uma barafunda em Brasília, conflitos entre autoridades, né? E o Partido dos Trabalhadores está na berlinda. Está na berlinda porque, afinal de contas, é o partido que tem o comando do país, claro. Não é? Então, não é o PRP, o PRB, nós estamos falando de Partido dos Trabalhadores, que comanda o Brasil já há 8, 12, 13 anos. Por sinal, por 13 anos. Por sinal é o número 13, né? O partido que é o número 13 comanda o Brasil há 13 anos. Né? E se fala até, há vozes falando em impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não é? Existe uma instabilidade, eu nem chamaria de crise ainda, é uma instabilidade política que é perniciosa até para a economia, para os cidadãos em geral. Mas o que está acontecendo? Por que o PT se desgastou tanto? É o que as pesquisas estão apontando aí, não é? Em relação ao PT. O presidente Lula, ele disse há pouco tempo, para uma equipe de reportagem, ele falou assim, olha, a Dilma e o PT estamos já no volume morto. Por que chegou-se a esse ponto, deputado? Primeiro, talvez a gente não consiga explicar no conjunto um problema tão complexo, né? Tem várias facetas, né? Vários ingredientes, né? Mas nós ganhamos a eleição em 2014, a população acho que apontou claramente que reconhecia o governo, os êxitos dos 12 anos de gestão do PT, inclusão social, desenvolvimento econômico, oportunidade, mais acesso à educação, enfim, tantas outras questões. Acho que do ponto de vista tático, nós cometemos um erro brutal, que foi um recuo pós-eleitoral, ou seja, o governo ficou muito na defensiva. É isso, abaixou a guarda, enquanto que a oposição agiu e certos setores aí, do ponto de vista da informação, levando uma informação somente contrária a nós, né? Era corriqueiro, era ditado popular praticamente, até 2002, todo mundo dizia: colarinho branco não vai preso nesse país, nem político, nem grandes empresários. Nós mudamos essa realidade, equipamos e demos a independência legal que a Polícia Federal tem que ter. O Ministério Público, em nenhum momento, seja o Lula, seja a Dilma, sempre escolheu o mais votado da carreira para ser o Procurador-Geral, que seja quem comanda o Ministério Público no país, né?
Essas instituições agiram, não houve qualquer intervenção. O problema da Lava Jato, que, por exemplo, está no noticiário, né? Problema que envolve a Petrobras, tem ali envolvimento de funcionários de carreira, que um deles, inclusive, admite na delação que desde 96 que ele praticava irregularidades, que ele cobrava propina, ou seja, 96 não era PT, né? Era PSDB, Fernando Henrique. Envolvimento das maiores empresas do país e, segundo informações... Mas também diretores que foram indicados por vários partidos, né? Inclusive pelo PMDB. O PMDB indicou, o PP indicou diretores da Petrobras, o PT, evidentemente. Então, isso que eu quero, então, né? mas todos eles são funcionários de carreira, servidores de carreira. Nenhum deles sai de fora da estrutura da empresa. Envolvimento de lideranças partidárias, né? Dos mais diferentes partidos. Aliás, tem partido que tem um monte de gente, né? Mas ficou a carga sobre nós. Acho que o PT, em nível nacional, talvez o governo não soube se posicionar e a gente está carregando essa crise. Junto a ela, acho que o problema da economia também, que está ajustando um pouco esse ano, dando uma arrumadinha para que possa retomar o crescimento a partir do ano que vem, agravou um pouco essa situação, né? As pessoas sentiram o clima político, uma tentativa constante de contestar o resultado. O Aécio contestou o resultado eleitoral, depois contestou as contas, né? Depois entrou na tentativa do golpe, né? O Brasil tem 30 anos de que conquistou a democracia. Nós vamos jogar no lixo uma conquista histórica, importante, que muita gente perdeu a vida, que muita gente foi presa, que muita gente foi torturada, que muita gente batalhou por um desejo. Tem 7 meses do segundo mandato da presidenta Dilma. 7 meses. Acho que a gente vive um momento, de fato, de forte calor do ponto de vista da política. Se a gente pegar, olha só que interessante, tem citações ao PT, envolvimento de determinadas lideranças do PT, em nenhuma ocasião qualquer dirigente partidário do PT, qualquer deputado, ministro, que seja, atacou as instituições. O presidente da Câmara, que foi citado por ter ameaçado testemunhas, ameaçou o Procurador-Geral da Justiça, ameaçou a presidenta Dilma dizendo que não quer a nomeação do procurador, que agora é a eleição dele em agosto, né? Ameaçou o juiz da Polícia Federal, mas é o PT que continua pagando pato. Então, só para a gente ver a contradição. Nós queremos pune, e as instituições estão funcionando como deva funcionar. E nós não estamos ameaçando. Agora, tem gente de outros partidos, como o presidente da Câmara Nacional, que está ameaçando os órgãos constituídos porque ele foi citado por 2 pessoas no curso do processo e ficou irado, ameaçando, inclusive, a democracia desse jeito, né? Eu quero abordar essa questão do presidente da Câmara Federal, o deputado federal Eduardo Cunha, que é do Rio de Janeiro, no próximo bloco, porque esse confronto Câmara Federal e Palácio do Planalto está dando panos para manga. Até daqui a pouco. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Estamos de volta, eu aqui com o deputado estadual Lencar Santana, do Partido dos Trabalhadores, analisando aqui o quadro político nacional. A gente vai falar um pouco também logo mais da política local, mas realmente o que está acontecendo? O desprestígio, as pesquisas têm demonstrado um desprestígio muito grande do governo da presidente Dilma, dela própria enquanto política e do próprio PT também. Não é? Aliás, o próprio presidente Lula, né? Ele próprio reconhece.
Agora, esse confronto, Câmara Federal e Palácio do Planalto, essa Operação Lava Jato, o deputado Eduardo Cunha está envolvido nela até o pescoço, também já está sendo investigado. Como está sendo investigado, o ex-presidente e senador Collor de Mello, né, aliás, a Polícia Federal fez uma devassa. O presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros, também está sob investigação, que é do PMDB também, aliás, por sinal, do mesmo estado de Alagoas, do Collor de Mello. Então, ó, grandes vultos da política nacional aí sendo investigados e alguns já sofrendo ações, não é, de devassa na sua vida privada, tendo bens apreendidos e tudo mais. Algumas coisas me chamam a atenção porque a política pode ajudar muito a população, mas pode arrebentar também com o país. Vou dar um exemplo. A presidente vetou agora há poucos dias, essa semana mesmo, né, um aumento para os servidores do judiciário da ordem que chegava até, em alguns casos, a 78%. O país não aguenta pagar tudo isso, né? Outra coisa foi a derrubada do fator previdenciário, que por sinal foi criado lá no governo Fernando Henrique, o Lula manteve, a Dilma também, e eu particularmente até não sou a favor desse fator previdenciário, não. Só que é um detalhe, abruptamente arrebenta com a Previdência. Pois né? é, você quebra abruptamente. E aí você vê que são medidas tomadas... Parece o quanto pior, melhor, é isso? Para poder gerar uma crise do governo, jogar um setor contra o governo, quebrando o país, né? E a presidenta Dilma já sinalizou que vai mandar uma proposta, um MP, para o Congresso, regulamentando o fator previdenciário, melhorando ele, né? Como você mesmo disse, Martinho, vem do governo Fernando Henrique, prejudicou as aposentadorias dos brasileiros e havia uma demanda, um pedido para que houvesse uma alteração. Mas o Congresso, da forma como o Congresso fez, foi um desastre. Simplesmente suprimiu. Como está fazendo com a reforma política. Também essa mini-reforma Perdeu, política. o presidente da Câmara, olha só o poder ditatorial dele, perdeu a votação e, em nenhum parlamento, uma matéria objeto de votação pode ser objeto de votação novamente na mesma legislatura. Aconteceu isso com a redução da maioridade penal. Né? Quer dizer, ele perde, não gostei. Colocou de novo em votação. É um absurdo, né? Que foi uma outra. Ele pegou um outro projeto, na realidade. Mas assim, no dia seguinte. O que ele está fazendo com isso? Está colocando em risco a democracia, o respeito ao regimento interno, que diz a nossa legislação. Colocando em risco a estabilidade política, a estabilidade econômica, na realidade colocando em risco o país e os brasileiros. Né? É isso. Esse conflito aí, Câmara Federal e Congresso Nacional. O Congresso é a reunião de Senado com Câmara, né? O Calheiros é mais tranquilo, mas também dá as espetas, porque ele também está envolvido até o pescoço aí nessa Operação Lava Jato. Mas só dizem que somos nós. Eles estão envolvidos no PMDB aí, diz que é o PT, né? Pois é. Aliás, eu vejo hoje a maior oposição que tem para o governo justamente vem de um dos seus aliados, que é o PMDB. Embora muita gente negue, o Michel Temer, que é o vice-presidente da República, ele faz cara de paisagem, aquela nega qualquer coisa, mas na realidade, gente, os estragos que estão sendo feitos em 6 meses, menos de 6 meses, vamos tirar janeiro, em 5 meses, o estrago que se fez pós-carnaval, né, no Congresso Nacional em relação ao país, eu nunca vi igual. Pós-Eduardo Cunha presidente, né? É? Pós-Eduardo Cunha. Mas no começo ele ainda estava e tal, tateando. A posse dos federais é 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. A eleição dele de presidente, melhor, 1º de fevereiro, a eleição dia 5 de Então, fevereiro. depois do carnaval, que é fevereiro também, aí ele começou a botar as asinhas de fora. Não podemos permitir, né? De forma alguma, não dá né? para ser uma coisa, eu não gosto de você e eu vou jogar o país inteiro. A disputa política, ela existe e é salutar que tenha. Ela tem que ser no campo da ideia, das proposições, das reivindicações. A disputa mais pesada é na eleição, onde está todo mundo lutando para poder ganhar. Quando você ganha, passou o resultado, todo mundo tem que abaixar um pouco a temperatura, tem que sentar, conversar naquilo que é bom para o país. Mas o que a gente vê, essa disputa desenfreada, dessa forma, sem diálogo, sem conversa, mas votando coisas importantíssimas sem chamar setores sociais envolvidos para levarem sua opinião, para darem sua opinião. Quer dizer, é um absurdo, né? E não dá para a gente permitir isso, senão a gente pode, acho que, caminhar para cenários ainda piores e mais perigosos. Agora, o governo federal, o governo da presidente Dilma Rousseff, tem se comunicado muito mal com a sociedade e também com os veículos de comunicação de massa. É verdade, acho que o governo tem que falar mais. Tem que falar mais. Mais. E o próprio PT também tem algumas falhas nisso. Essa história de chamar a mídia toda de mídia golpista, não é?
Pega muito mal, quer dizer, é jogar a mídia contra o governo quem faz isso, né? Eu acho que tem que ter um diálogo. É claro, você nunca. A gente aqui não. A gente sabe, ninguém é inocente para imaginar que existe uma neutralidade axiológica do setor de informação, do setor de comunicação de massa. Não tem como ter, porque a pessoa pensa, ela tem opinião, ela tem ideia. Claro, né? sem dúvida. Mas então, o pessoal toma partido mesmo, A, B, C, D e tal, né? Mas o ideal é que se ouça sempre os dois lados e tudo mais. Mas ficar contra, não, de repente, vou suspender toda a publicidade para a revista Veja. Aí é uma guerra declarada com a editora Abril. Aí você tem aí o jornal Estado de São Paulo. Hoje tem uma crise de meios de sustentação dos veículos de comunicação impressos, especialmente, né? Muito grave, né? Não só no Brasil, inclusive. Não, isso é mundial, o fenômeno. Mas então eu acho que falta um pouquinho. Né? Eu acho que o governo sempre pecou um pouco nessa relação, desde a época do Franklin Martins, e hoje continua pecando um pouco mais. Está faltando tato, um pouquinho de tato. E não me refiro ao Gilmar. Eu acho que como a temperatura está alta, né, um ambiente político muito disputado, o que é ruim, né? Passou a eleição, mas continuamos numa disputa, eu acho que isso não tem sido bom. Né? A gente precisa... algumas medidas foram tomadas, por exemplo, do ponto de vista econômico, a gente precisa trabalhar que o Brasil retome o seu crescimento e o processo de inclusão. Eu acredito que aí no final do ano, começo do ano que vem, a gente inverta essa rota e voltemos a crescer. Sobre a relação com a mídia, tem alguns, não todos, mas tem alguns setores que de fato jogam pesado contra nós. Né? Vou dar um exemplo. As empresas se organizaram lá na Petrobras, em torno da Petrobras nos contratos, e cometeram irregularidades com a participação de dirigentes, de funcionários. As empresas fizeram o mesmo método aqui no metrô de São Paulo, no trem de São Paulo, só que aqui foi um cartel onde o governo foi vítima. Lá foi um cartel onde o governo é culpado. Quer dizer, um tratamento desproporcional e não levando o debate da forma adequada. É isso que nós criticamos. Quer dizer, você tem lideranças partidárias envolvidas mais diferentes, só o PT que paga o pato. Todas as empresas, todas, sem exceção, que estão envolvidas na Lava Jato, doaram ao PT, mas também doaram ao Aécio e ao PSDB. Doaram ao PMDB enquanto partido, doaram Eduardo Campos, depois a Marina. Acho que para todos os partidos, né? Para todos. O maior doador foi o PSDB. O segundo, o receptor da doação, o PSDB. Depois o PMDB. O terceiro, o PT. Aí dizem que só o PT é ocupado? Pois é. Aí é uma situação que nós temos que ponderar. Estão tentando condenar a nossa doação legal, registrada, declarada, com recibo, e o financiamento é privado. Nós queremos o financiamento público de campanha. Acabar com a doação empresarial para acabar com esses problemas de corrupção. E os outros que querem privado, recebem doação privada, são os inocentes. Nós somos os culpados. Aí não dá. Esse tratamento tem que ser isento nesse caso, tem que dar informação. Você pode até opinar. Minha opinião é essa e aquela, mas tem que dar informação para todo mundo. Essa questão do financiamento público das campanhas políticas é uma questão extremamente polêmica, não é? Há meios termos, aliás, essa tal da mini-reforma, ela tangencia nisso. Eu não sei se você que está aí, você concorda que o tributo que você pague possa financiar campanhas. Houve um aumento brutal aqui do fundo partidário, já recentemente, né? Tem pequenas fortunas no fundo partidário, que beneficia todos os partidos proporcionalmente ao número de representantes com o mandato. Mas as empresas, eu acho que poderia ter um sistema misto e tudo mais, as empresas poderiam... Só que a empresa que presta serviço estaria impedida, né, de realmente de fazer doações para quaisquer partidos, não só do governo, de oposição também. E as empresas que fazem doação e que não estão prestando serviços públicos, não é? Teriam um período sabático, né? Que só poderiam prestar depois de decorrido algum tempo. São propostas, são questões, mas daqui a pouquinho a gente volta. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, 'em Vila Galvão. 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 'Em V
melhor pizza é na Rodrilúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Na Sonhos Decor você encontra peças de móveis provençais para todos os ambientes do seu lar. Estilo, riqueza de detalhes e bom gosto garantem a melhor decoração. Linha especial para festas e buffet. E os preços são os mais atraentes. Venha conhecer nossa loja de fábrica no Anel Viário em Torres de Bagi. Sonhos Decor, para uma decoração sonhada. E nós estamos de volta nesse bate-papo aqui com o deputado Alencar Santana, a gente analisando aqui realmente essa crise institucional, econômica, mas sobretudo partidária também. O Partido dos Trabalhadores realmente, que outrora tinha aqueles célebres 30%, né? Já saía com 30% já de ótimo e boa, né? na intenção de voto. Hoje em dia a coisa está meio feia. Uma pesquisa recente publicada pelo jornal Guarulhos hoje mostrou que 52% dos guarulhenses não gostam do PT. Nós até já abordamos esse tema aqui com o sociólogo Newton Tristão, que é o diretor-presidente do Instituto Opinião Pesquisa, que foi quem realizou esse trabalho aqui. E aqui diz o seguinte, olha, gente que sente ódio do PT, 17%. Gente que não sente ódio, mas não gosta do PT, 35%, o que dá esses 52% aí, né? E aí foram analisados alguns panoramas aqui, né? O único cenário onde o PT ganharia uma eleição de primeiro turno seria quando o ex-prefeito Eloy Pietá fosse o candidato. Depois houve uma sondagem com o deputado Alencar Santana também e com o professor Moacir de Souza, que é vereador e secretário municipal de Educação. E nesse caso aí o Carlos Roberto de Campos, que é do PSDB, ficaria em primeiro lugar, né, no primeiro turno aí, né? No segundo turno, a pesquisa prosseguiu e o jornal publicou nesta semana, né, um ensaio aqui de segundo turno. E se as eleições fossem hoje, deixar bem claro que hoje não é dia de eleição. A eleição vai ser outubro de 2016, tem mais de um ano ainda. Se a eleição fosse hoje, o próximo prefeito não seria do PT. Um nome da oposição ganharia. Então aqui tem algumas sondagens. Se fosse o candidato, fosse, por exemplo, aqui fosse o deputado, também deputado estadual, Jorge Wilson, né? Jorge Wilson, confrontado com Eloy Pietá, ele ganharia do Pietá, confrontado com Alencar, ele ganharia, e confrontado com o Moacir também ganharia. Se o candidato fosse o Carlos Roberto, da mesma forma, e se fosse o Guti, que é vereador, da mesma forma, e o ex-prefeito, o ex-deputado federal Juvino Cândido, aí já com um pouco mais de dificuldade, mas também ganharia a eleição num segundo turno. E fica bem claro aqui, deputado Alencar, esses personagens ou são muito manjados ou são desconhecidos. Nós temos aí o Guti, por exemplo, que é vereador, é um moço que tem uma carreira pela frente, ele é bem jovem. O Jorge Wilson se elegeu pela primeira vez, teve um mandato agora e já deputado muito bem eleito, deputado estadual, mas também é marinheiro ainda de primeira viagem, né? Todos eles poderão ter no futuro, não são promessas, eles poderão realmente ter um futuro brilhante ainda na política. Mas a gente nota que esse voto aqui é mais anti-PT do que a favor de qualquer um desses quatro nomes aí. Qual a sua opinião? Primeiro, o PT tem uma importância na história brasileira antes da democratização, no processo de democratização, quando é fundado em 80, e após a democracia, quando termina o governo do Figueiredo da ditadura, em 85. Todos os principais atos democráticos do país têm o PT na luta, em defesa dos trabalhadores e da democracia. Acho que ainda, e o PT provou no governo a sua importância, e acho que ainda nós temos muita importância no processo democrático do país. Inclusive o jornal
ao fazer isso, não ele, a pesquisa, né, no caso quem fez a pesquisa, demonstra a importância do PT. Porque mediu só o PT. Ele pergunta assim, você gosta ou não gosta do PT? Mas não perguntou se você gosta ou não gosta também de outro partido. Então, demonstra também a nossa importância. Estamos sob ataque, é verdade. O momento da conjuntura política é delicado, de fragilidade um pouco partidária para nós, mas há uma medida em relação ao PT. Com certeza, nesse momento mais crítico. É muito reflexo dessa situação nacional então, também. Nesse né? momento mais crítico do cenário nacional ia ter reflexo, né? Mas ainda demonstra preocupação, né, com relação ao PT no seu projeto futuro, porque não tem sentido, vou medir o PT por quê? Vou medir o PSDB, vou medir o PMDB, vou medir o PV, vou medir o DEM, vou medir o PTB, vou medir todos os partidos. Agora, hoje o sentimento é anti-PT, daqui a um ano pode não ser mais. Porque você tem uma conjuntura política dinâmica, nesse momento, né? você tem um Essa ataque conjuntura frontal, dinâmica. você tem um ataque frontal contra nós. E sobre os cenários das candidaturas, se a gente considerar o momento adverso que nós estamos vivendo, vejo que qualquer uma das opções estão bem posicionadas. Então tem chance de disputa. Não há uma diferença brutal que não tenha recuperação. Até porque na eleição do segundo turno é um sobe e desce, né? E também não há uma comparação entre os outros candidatos entre si. É só dos outros candidatos, de algum candidato contra alguém do PT, né? Então, assim, acho que é um cenário que não tem jeito. Você, no momento de fragilidade, você faz a pergunta direcionada, com certeza o resultado lhe leva a... É o cenário de hoje também. A pergunta lhe leva a um resultado. Claro. Resultado momentâneo. Né? Quais são as composições entre si de fulano e beltrano? Né? E outra, qualquer candidato do PT que sair, não tenho dúvida que vai ter a unidade dos demais. Né? Terá o apoio, terá o Partido Unido, porque nós sabemos aquilo que nós representamos, nós sabemos da nossa importância e daquilo que podemos fazer. E tenho certeza que podemos fazer ainda muito mais. Considero, eu particularmente tenho trabalhado meu mandato, né? Tenho 6 meses de novo mandato, fazendo o meu trabalho, minha perspectiva é trabalhar. No momento adequado a gente discute eleição. Acho, do ponto de vista do PT local, do governo do prefeito Almeida, nós temos que pensar no governo, fazer o governo... Pensar em governar e administrar, né? Isso, Por tem que enquanto, trabalhar. não ficar pensando em eleição. Tá certo. Eu na Assembleia e o Almeida aqui em Guarulhos e cada um nos seus espaços adequados. Né? Tá certo. Deputado, eu agradeço a sua participação no TV Cidade. A gente vai colocando um ponto final em mais uma edição. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, e fico com a programação aqui da TV Guarulhos.